E aí vou comprar um material para mim fazer a minha primeira impressão. O que é importante a gente olhar? Primeira coisa, e aí essa pergunta vai estar se repetindo aqui nos próximos slides. O material tem uma ficha técnica? Você consegue ir no site do fabricante e lá baixar um documento que chama TDS, em inglês, Technical Datasheet, ou ficha técnica em português. Você consegue baixar essas informações com todas as propriedades? Isso é muito importante, porque nessa ficha técnica que você vai encontrar o Melt Index, a viscosidade, a fluidez do material. É nessa ficha técnica que você vai encontrar a resistência mecânica, a resistência à temperatura. Então, quando você quer saber se um material vai suportar ou não a aplicação, na aplicação, ou seja, se a peça impressa naquele material vai funcionar, você tem que dar uma olhada na ficha técnica do seu material. Lembrando, ele é 50% do sucesso, né? Então, vamos a alguns exemplos aqui, dando um zoom aí nas propriedades físicas. Eu separei 3 propriedades importantes na ficha técnica. 1, densidade. Por que a densidade é importante? Porque ela vai dar uma resposta. Quanto a minha impressão vai pesar? Quando eu vou lá no fatiador preparar a minha impressão, eu tenho que lembrar de colocar esse parâmetro, ou esse parâmetro tem que vir junto com o material, porque é ele que vai determinar o peso da sua peça. Se você é alguém que faz serviço para terceiro, ou você precisa saber o custo do que você está imprimindo, você precisa saber essa densidade, porque essa densidade é que vai dar o peso da tua peça lá para o fatiador, tá? Outra, lembra do TG, da temperatura de transição vítrea? Glass Transition Temperature, tá aqui, ó, é o segundo item. É importante porque, exemplo, vai secar o material, é obrigatório que você não eleve a temperatura do seu forno de secagem acima da temperatura de transição vítrea. Por quê? Porque você altera a estrutura molecular do seu material se você elevar a temperatura acima desse ponto, aqui 67 graus, e deixar lá. Você vai ter um material diferente depois, né? E aí pode ser até melhor, mas ele vai ser diferente e isso pode afetar suas expectativas, tá? Então, é importante tomar esse cuidado. E um terceiro item importante, que aqui está em inglês Melt Index, que é o índice de fluidez. E aí eu fui direto ao ponto. Qual é o torque necessário no meu motor, no motor do meu extrusor, para empurrar o filamento? Está amarrado diretamente nesse índice de fluidez, né? Esse índice de fluidez, naquela curva que a gente viu, nessa aqui, ó, é um ponto aqui, um ponto, tá? Uma taxa de cisalhamento, uma temperatura é um ponto, mas é uma referência para a maioria dos polímeros para você comparar o quão fácil, o quão difícil ele é de ser processado, extrudado, tá ok? Então é o Melt Index, são propriedades físicas. Outra coisa que é importante, continuando na nossa ficha técnica, vamos lá. As propriedades mecânicas. Aqui, quando você está olhando para a aplicação, você normalmente procura, eu coloquei esses 3 como principais, né? O módulo de Young, em inglês, é a tradução da rigidez, né? Quanto de força você precisa fazer para deformar o seu componente, o seu corpo de prova, enfim. Quanto mais força você precisar fazer e menos ele deformar com essa força, mais rígido é o seu material. Então, esse é o módulo de Young. Então, se você tem uma aplicação em que a sua peça não pode se deformar durante o uso, é desejável que o seu material seja um material mais rígido. Se você não tem problema com uma deformação grande com a carga, com pouca carga, sua rigidez pode ser baixa. Depois a gente tem o limite de resistência, que aqui a gente está chamando de limite de tração ou tensile strength, né? Esse valor, ele diz quanto de força eu preciso colocar no material até ele romper, até ele estourar, ou romper ou deformar permanentemente, a hora que você soltar essa força, ele não volta mais para trás, tá? Então, esse é o tensile strength. É importante olhar isso na ficha técnica quando a sua aplicação é estrutural, né? E por último, que eu separei aqui, que também é importante,
a resistência ao impacto. A sua peça, ao se chocar, ela deforma ou ela se rompe? Né? Ela quebra em um monte de pedacinhos como vidro, ou ela dobra completamente, fica até branquinha, mas não quebra. Né? Essa que dobra completamente, fica até branquinha, não quebra, ela tem uma resistência ao impacto muito grande. O polipropileno, por exemplo, aquelas abinhas aquelas tampas de potes de cozinha, né, o famoso Tupperware, e tem aquelas abas para travar, aqueles cliques, aquilo ali não quebra nunca, né, e é feito com o próprio material, a dobradiça, né, é porque a resistência ao impacto daquele material é muito grande, né, e até na cidade, mas enfim. Então são 3 itens importantes a se olhar numa ficha técnica, tá ok? Eu trouxe aqui um mapa que a Polymaker disponibiliza, é um mapa dos materiais da Polymaker posicionados em relação à rigidez, né? Aquele módulo de Young que eu falei. Aqui ele está chamando de durabilidade, mas a resistência ao impacto. E aqui, nessa escala do lado direito, tem a resistência ao calor, né? A resistência à temperatura, sob uma carga pequenininha, elevando a temperatura até quanto o material aguenta. Né? Então, a gente tem aqui materiais em torno de 60 graus, tem o nosso amigo de sempre PLA, né? E a gente tem materiais acima de 200 graus aqui, uma poliamida com fibra de carbono, chega até 210 graus. Esse material é fantástico, espetacular você ter uma poliamida que aguenta isso, né? Aqui um nylon, uma poliamida normal a 160, 170 graus, né? E aqui a gente vê a distribuição desses materiais. Então, se eu quiser um material rígido e resistente ao impacto, olha quem aparece, o próprio nylon com fibra de carbono aqui em cima, né? Se eu quiser um material rígido, mas não necessariamente resistente ao impacto, a gente tem aqui é a PA6 com umidade, e aqui é o PA6 sem umidade. A umidade aumenta muito a resistência ao impacto no nylon. É engraçado, interessante, mas é o que acontece. E aí a gente tem os outros materiais. O policarbonato, por exemplo, tem uma resistência muito grande ao impacto, nem tão grande assim em termos de rigidez. Então ele é flexível, mais flexível, não é flexível, mas mais flexível que a maioria dos materiais, e tem uma resistência ao impacto maior, né? E assim vai, né? Então, informações importantes para a gente procurar na documentação do material. Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!